of our lives, the strongholds of evil that oppress us, and proclaim the victory of the cross with a great shout of triumph. The Lord reigns over the stronghold of fear. The Lord reigns over the power of sin and death. The Lord reigns over the strongholds of disease. The Lord reigns over tyranny and injustice. The Lord reigns over hatred and division. The Lord reigns over all the powers of evil. The Lord reigns in every city, in every nation. The Lord reigns in all heaven and earth. The Lord reigns forever and ever. His name shall be above every other name. But Jesus Christ is Lord. He is Lord. So we fight the valley of the sound the trumpets of war. The victory, hallelujah. Victory is ours. So we fight the valley of the sound the trumpets of war. By the cross he overcame. May the glorious light of the gospel shine throughout all the earth. Blaze through. Let there be light. Ó Pai Celeste, Senhor Jesus, Tu sabes da necessidade do meu irmão e da minha irmã neste momento. Eu peço, meu Pai, que Tu faças um milagre na vida desta pessoa agora. Jesus, que a nossa luz dentro de nós possa brilhar com uma pressão, altura, movimento, entusiasmo tão grande, que o nosso corpo todo possa sentir nesse instante agora a mão do Teu Espírito Santo sobre nós. Aleluia, aleluia. Praise you, Lord. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias. Que bênção, meu amigo, estar com você e você, minha irmã, nesta tarde tão bonita. Eu estou aqui nos Estados Unidos, gravando esta mensagem para você especialmente. É uma mensagem de valor muito precioso, coisa muito importante para a sua vida espiritual. E se você puder nesse instante parar e escutar esta mensagem, Deus fará um milagre na sua vida, que transformará a sua vida espiritual, a sua vida mental, a sua vida financeira, a sua vida sentimental, completamente. Deus fará um milagre dentro de você. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículos 6 a 10. Gálatas capítulo 6, versículos 6 a 10. Diz assim: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Significando que quando você recebe a mensagem de alguém e fala ao seu coração, você então volta àquela pessoa e faz uma retribuição, e Deus honra. Não vos enganeis, de Deus não se zomba,
Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Pai Celeste, Senhor bom Deus, nós te agradecemos nesse instante, Pai bondoso, o poder do Teu Espírito Santo que vai entrar neste lugar agora, dar ao Teu servo a mensagem que eu preciso tanto, falar ao meu irmão e à minha irmã que está tão sedento da palavra, instruir, orientar, mudar, transformar completamente, de uma maneira fabulosa, milagrosa. Eu peço, Senhor Jesus, no nome daquilo mais precioso, do Teu sangue. Amém. Existem alguns segredos espirituais. Se você não estiver ao par desses segredos espirituais, você vai ter problema. Por exemplo, um carro tem que ter pneu. Um carro tem que ter gasolina. Um prédio alto tem que ter escada ou elevador. Um avião tem que ter hélice, ou se a jato tem que ter jato. Tem que ter turbina de jato. Então existe nas coisas espirituais áreas e pontos de muita intensidade espiritual que, se não forem observados, você é como um prédio sem escada ou elevador. Tem muitos andares cheios de salas, mas ninguém pode chegar lá. E esta mensagem que eu estou dizendo a você agora é uma mensagem que é de fato, relativamente, como se fosse um elevador escada a um quarto no 9º andar ou no 10º andar. É necessário entender essa mensagem, porque é uma mensagem que Paulo, falando aos Gálatas, bota muitas ênfases, muito esforço, muito coração nesta mensagem, porque é de valor muito precioso e muito necessário. Versículo 7 começa a mensagem, diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A mensagem nesta fita é intitulada Semeando ao Espírito. A palavra não vos enganeis significa não deixa ninguém te passar a perna. Assim, num português bem rasgado. De Deus não se zomba. No grego, pelo menos, a indicação é que não se faz caretas a Deus. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A palavra isso é uma palavra muito especial. No grego significa o tauto, T-O-U-T-O, tauto. A coisa idêntica que você semear, você vai receber de volta. Então, nas coisas espirituais, existe uma proporção de que as coisas têm um movimento circular, saindo da pessoa, indo a outra pessoa e voltando a você. A pessoa que ora constantemente é uma pessoa abençoada. E existe muito tipo de oração. Por exemplo, existe a oração normal, que você diz, é uma oração simples, uma oração: Pai bondoso, muito obrigado por esta comida, e não, assim é lá. E existe uma oração que são gemidos inexpressíveis. Por exemplo, quando você abre a sua Bíblia, em Efésios capítulo 6, versículo 18... existe esse tipo de oração, que diz: com toda oração e súplica. A oração que suplica é uma oração muito mais importante do que uma oração simples. Então a pessoa que ora incessantemente,
uma oração de súplica, continuamente, ela vai receber daquela oração o que a oração semeia. Se você semeia alguma coisa no Espírito, você vai receber do Espírito aquilo que o Espírito automaticamente dá ao que semeia o Espírito. Por exemplo, se você plantar trigo, você recebe trigo. Se você plantar, por exemplo, tomate, você recebe tomate. Se você plantar batata, você vai crescer batata. É uma ordem natural e ordem espiritual. Eu não conheço ninguém que planta batata e recebe tomate. Só se você botou a semente errada. Mas no normal, se você semear lá feijão, você vai colher feijão. Então, Paulo está dizendo, não se engane. Não deixe ninguém te passar a perna. Esta é a palavra grega mesmo, rasgada, o português rasgado. De Deus não se zomba, não se faz caretas a Deus. O que você semear, você vai receber de volta. É uma lei espiritual que você tem que entender e basear o seu crescimento espiritual nesta lei. Versículo 8, Paulo disse, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. E é difícil de entender, porque a palavra carne é uma palavra que vem da palavra sarx. É aquilo dentro de nós que luta contra o espírito. É aquela parte da alma que não está, até hoje não foi tratada pelo poder do Espírito Santo. Então, quando você vai dentro da alma, agora a alma é dividida em 3 partes. A alma é dividida, você sabe que existe o espírito, a alma e o corpo. O espírito do homem tem em volta dele o Espírito Santo, é salvação. Depois que a salvação começa, o Espírito começa a trabalhar com o Espírito do homem, esse Espírito Santo vai à alma e começa a mudar a alma. A alma, biblicamente, de acordo com o Velho Testamento, é dividida em 3 partes. A mente, a emoção e a vontade. Então a palavra diz, o homem que semeia para a sua própria carne, significando o homem que fala, que persiste, que continua falando, perguntando, indagando para a própria mente, para a própria emoção, para a própria vontade, vai receber de volta o que está na sua alma. E o Jesus morreu para salvar a sua alma. Fala, Ricardo, mas espera um pouquinho aí. Então quer dizer que eu não posso, como é que eu vou conversar, como é que eu vou raciocinar com eu mesmo sobre as coisas? Bom, você é uma carne, você é uma pessoa carnal, porque você está num corpo. Mas dentro de você tem uma área que se chama espírito, uma área espiritual. É o espírito do homem, espírito, alma e corpo. Se você semear a sua alma, você vai receber o que a alma tem. Se você semear ao seu espírito, você vai receber o que seu espírito tem. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Então a carne é aquela parte de nós que está lutando contra o espírito. A palavra em Gálatas capítulo 5, versículo 17, é a palavra militar. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. São opostos entre si. Agora o problema é o seguinte, se você prega, se você dá o testemunho, você fala sobre Jesus às outras pessoas, se a sua mente é a coisa que você vai para descobrir o que você vai falar, você vai dar ao povo aquilo que a sua mente tem. Se você for ao Espírito, você vai receber do Espírito aquilo que o Espírito tem. Então é muito fácil de entender.
A segunda parte do versículo 8 de Gálatas capítulo 6 diz: mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Agora, o Espírito Santo consiste da mente de Deus, da emoção de Deus, da vontade de Deus. Por isso que Paulo, dizendo aos Gálatas, capítulo 5, 18, diz: se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. O problema é que quando você está sobre a lei, você vai ter prostituição da mente, impureza da mente, lascívia da mente, idolatria da mente, feitiçaria da mente, inimizades da mente, porfias da mente, ciúmes da mente, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebedices e glotonarias. Não existe uma pessoa que conhece Jesus que pode semear a própria carne e da carne receber alguma coisa que presta. Mas, Ricardo, e a educação? Por que então eu vou à escola? Você vai à escola porque a sua mente pode aprender sobre o que de fato é o seu mundo físico. Você aprende geografia, você aprende matemática, você aprende sobre as outras pessoas, você aprende o direito seu e o direito do próximo, você aprende sobre as estrelas, sobre o céu, você aprende sobre as profundezas do mar. É a mente humana desenvolvendo para entender aonde você está, porque você nasceu neste mundo. Mas dentro de você existe uma parte que, se você semear aquela parte de você que é o seu espírito, tem a possibilidade, tem a certeza, tem o poder de ensinar à sua mente tudo o que você precisa saber. Olha, eu não estou dizendo que isso, não estou me exaltando aqui, mas eu tenho 3 mestrados e um doutorado. E nos tempos que eu estava na escola, eu não aprendi do Espírito, aprendi do mundo. Eu fiz demais, eu fui demais na escola. E em 3 anos que eu comecei a aprender do Espírito, o que eu aprendi em seminário nem chega a comparar. Porque o Espírito ensina. O Espírito Santo tem dentro dele uma tremenda habilidade para te dar informação em um tempo muito pequeno. Existe uma máquina que aqui nos Estados Unidos usam, de telefone a telefone, chama fax. Eu não sei qual que se chama em Brasil, o nome daqui é FAX. Você bota um papel, escreve uma carta na máquina, de bater carta, e bota aquele papel na máquina, e em outro lugar lá recebe toda a carta, só desligar o telefone e vai pelo telefone, bate carta de novo do outro lado. Você pode falar no telefone por meia hora e não conseguir falar o que o papel tem. É como um computador, né? Tem muita informação que é transmitida muito rápido. E o que eu estou dizendo a vocês é que o Espírito Santo tem esta possibilidade de colocar na sua mente muita coisa que até hoje você não escutou. E o interessante é que você não vai precisar entender ou estar consciente que aquela transmissão do Espírito ao seu espírito aconteceu. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que o que você semeia, você vai receber de volta. Se você comer demais, você vai engordar. Se você não jejuar, você vai ficar fraco espiritualmente. Porque o princípio espiritual é que quando você é fraco, você é forte. Se você não dar o dízimo, você vai ter problemas financeiros. O que você semear, você recebe de volta. Agora, o que você semear ao Espírito, você colherá do Espírito vida eterna. A palavra vida eterna é a palavra aionas. Aionas. Significando que você vai colherá de segundo a segundo, de minuto a minuto, de hora em hora, de dia em dia, de mês em mês, de ano em ano, de século a século.
significando você colhe exatamente na mesma hora que você semeia. Você entende? Na mesma hora que você semeia, você colhe. É assim, é rápido. Mas, Ricardo, eu não senti que aconteceu alguma coisa, mas quando você semeia ao Espírito, você se sente bem fisicamente. Tem uma paz dentro de você, o corpo dói, o corpo machuca. Quantas vezes eu tenho estado ao altar, orando por centenas de pessoas, e o Espírito está ministrando aquelas pessoas, e naquele momento eu começo a sentir forças espirituais que eu não tinha. Vem naquela hora. Então, a habilidade que o Espírito Santo tem para te abençoar nesta área espiritual é tremenda. Agora, o que semeia para a própria carne, da carne correrá a corrupção. Eu já expliquei esta área. Bom, vamos continuar. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Existe uma proporção no reino de Deus que começa a ficar mais difícil há mais tempo que você é crente. Depois que uma pessoa é salva e é batizada, a luta de fato começa. É como você chegar no Maracanã, não tem ninguém lá, não tem jogadores, só tem o juiz lá com o apito na mão, na boca, esperando e até a bola não chegou. Então, depois que a bola chega, os jogadores cheguem, aí então começa o jogo. A vida espiritual é assim. Depois do batismo é que começa o jogo. Tudo começa quando você começa a batalhar espiritualmente. Quando você começa a semear ao teu espírito, dando força ao teu espírito, para que o teu espírito vá à tua alma e comece a mudar da maneira que você pensa, a sua vontade. Não, por que essa vontade é tão importante? Por que esta luta é tão importante? É porque é coisa necessária, como eu disse a você, é como um prédio sem elevador e sem escada. Olha, por que é necessário o Espírito dentro de você ter força suficiente para você derrotar a tua vontade? Em Mateus capítulo 7, versículo 21, diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É coisa importante. Coisa que não se pode, de maneira nenhuma, passar. Você tem que fazer a vontade do Pai. Ele diz expressivamente nesse versículo. Por exemplo, Mateus capítulo 12, versículo 50, diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Está aí de novo. É coisa muito importante em relação a crescimento espiritual. Por exemplo, em Mateus 6:10, Jesus diz, na oração que você e eu, que nós oramos, do Pai Nosso, uma coisa muito bonita. Estou abrindo Mateus capítulo 6, versículo 10, diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade é uma coisa muito importante. Se você tem a sua vontade e não faz a vontade de Deus, a palavra vontade no grego é a palavra telema. Telema, não como eu desejo, não como eu quero, mas a vontade de Deus. Não é como eu determino, como Ele determina. Você entende? Então a vontade do homem, se não é tratada, se não é resolvida, você terá problema. Você terá muito problema espiritual, porque a sua vontade continua acima da vontade de Deus dentro de você. E tem gente que não consegue fazer nada espiritualmente certo, porque a vontade deles não vale nada. A Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A palavra aqui, a carne é doente. É doente. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é doente. Então você precisa de luta
e de semear a teu espírito, e no outro lado desta fita eu vou dizer como você semeia o espírito. Mas antes disso, eu quero quebrar estas 3 coisas que acontece. Quando você semeia ao espírito, a primeira coisa que acontece, a sua vontade muda e a vontade de Deus prevalece. Prevalece dentro de você. Prevalece de você. E prevalece de uma maneira maravilhosa. Maravilhosa. Abrem para mim em 1 João capítulo 2, versículo 17. Diz assim: ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, a sua carne. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Permanece de minuto a minuto, de segundo a segundo, ano por ano, continua. Você está recebendo isso? Você está entendendo o que eu quero dizer? Bom, a segunda área que eu quero que você entenda, mais um versículo antes de deixar essa ideia da mente, da vontade, quer dizer. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Existe um nascimento que opera dentro de você quando você nasce para as coisas de Deus e a vontade de Deus começa a mudar a sua vida total. Segundo, o Espírito Santo precisa fazer uma mensagem especial à sua mente, ao seu entendimento. Ao seu entendimento. Um versículo muito famoso nessa área é Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Não descanse no seu próprio entendimento. Acho que estribe significa não se descanse, não confie no seu próprio entendimento. Não, a mente é uma coisa muito fabulosa. Você pode ter uma mente muito clara, muito poderosa, uma mente cheia de coisas boas, mas você aprende do mundo em indução e dedução. Não é isso? Então você vem a Deus e você quer aprender do Espírito por dedução e indução. Você deduz e induz. Mas do Espírito não é assim. Do Espírito é uma coisa completamente diferente. Ele trabalha pessoalmente, interiormente, em áreas que você não está a par do que está acontecendo. É por isso que línguas é muito importante. É porque quando você fala, você não está a par do que você está falando, mas de fato faça com que o seu espírito fique quente, fique poderoso, e faz um milagre dentro de você. Então essa questão da mente significa que o Espírito ensina de uma maneira muito diferente, não é por dedução ou por indução. Nós vamos abrir mais umas 2 ou 3 versículos bíblicos aqui, e nós passaremos para o outro lado desta fita. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, a palavra sentimento aqui, o versículo, a palavra em grego significa: tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Foi traduzido sentimento, não tem nada disso, é mente. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. E você olha em Jesus, você vai achar um exemplo pessoal de uma pessoa que sabia ministrar, sabia viver, sabia orar, sabia andar, sabia comunicar, sabia fazer as coisas. Sempre tinha as providências, sempre tinha a bênção de Deus. Bom, vamos ver se nós podemos terminar esta área
dizendo que o Espírito Santo precisa ministrar as suas emoções. Emoções. Mas antes de começar a emoções, eu gostaria de ficar um pouquinho mais de tempo aqui nesta área mental, tá bom? Eu estou olhando aqui a fita para ter certeza que nós vamos ter tempo para terminar esta fita no tempo que nós temos. Espero que você esteja tomando nota, esteja aprendendo desta fita e possa ser abençoado e abençoada nesta fita de bênção maravilhosa. Assim que a música terminar, muda o próximo outro lado, tá bom? Em nome de Jesus, amém. Aleluia, praise you, Lord. Muito obrigado, Senhor, por esta música maravilhosa. Shine, Jesus, shine. Brilha, Jesus, brilha. Brilha, Jesus, brilha. Eu tenho falado a vocês, nesta fita, que existe uma área muito importante, que é o teu espírito. E se o teu espírito não tiver a possibilidade de conversar com você intimamente por dentro, você vai ter problemas espirituais muito grandes. Então eu falei sobre esta área da mente. Em Romanos capítulo 8, versículo 6 diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Você está entendendo? Esta é a ideia. Paulo dizendo que se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentro dos mortos, ele mesmo, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentro dos mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que está em vós, numa área especial dentro de você. Levítico 17:11 diz que a vida do corpo está no sangue. O teu espírito está no seu sangue. Por isso que jejum é muito importante para limpar o sangue. Dar ao espírito uma maneira de poder receber ar limpo, sangue limpo. Então existe uma conexão muito importante em poder semear a alma na área da tua mente. Porque se você não semear a tua mente, você vai ter problema espiritual. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então existem áreas, por exemplo, essa área de vontade, essa área mental, que estão completamente fora de ordens, porque você não semeia estas áreas. E nesses próximos 20 minutos, eu vou dar a vocês ideias de como semear a sua vontade, como semear a sua mente, como semear as suas emoções. Então, estou só assim, trazendo umas mensagens assim pequenas, curtas, que são necessárias ao corpo de Cristo. Romanos 8:27 diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Espírito tem uma mente própria de Deus, pessoal, é coisa santa. Que se você deixar o Espírito comunicar e semear as áreas na sua carne, você mudará completamente. Então, essa coisa muito importante, muito importante. A terceira área, antes de eu começar a como semear, é a área emocional. É a área emocional. Diz Ricardo, Jesus não tinha emoção. Jesus não tinha emoção. Jesus não era... Ele não tinha emoção. Ele era uma pessoa assim meio dura, meio... Jesus era cheio de emoção. Jesus tinha emoção tremenda. Mateus capítulo 26, versículo 38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Uma alma triste, ficai aqui e vigiai comigo. Gente, Jesus está quase sendo crucificado, uma hora muito triste, querendo que alguém fique com ele orando, e todo mundo vai dormir. Então, existe uma área emocional de nós. Né? A minha alma, ele diz, está triste, profundamente triste. A alma também é expressada em questão de emoção. Isaías capítulo 65, alguém de vocês estão tomando notas dessas coisas bíblicas, desses versículos bíblicos, mas Isaías 65, versículo 14, diz, os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza da vossa alma, do vosso coração, por causa da angústia de espírito. Então a alma pode ficar triste. A alma tem essa possibilidade de ter uma emoção de tristeza. Jesus também dizendo em João, capítulo 16, abre aí, João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 16, versículo 33, diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então existe aflição, existe emoções de tristeza. Um versículo que vai poder indicar com mais clareza o que eu estou dizendo
é Tessalonicenses, abre aí, Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então essa mudança dentro das suas emoções, dentro da sua alma, dentro da sua vontade, dentro da sua mente, é necessária. Agora, vamos voltar ao nosso versículo principal, que é em Gálatas, capítulo 6, versículo 8 é o principal. Porque o que semeia para a sua carne, da própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Como você semeia o Espírito? Esta é a coisa mais importante desta fita. Como você semeia ao Espírito? Em primeiro lugar, você não semeia o Espírito da maneira que você semeia a sua mente. Quando você semeia a sua mente, você vai à escola. Quando você semeia as suas emoções, você brinca com a alma, com a emoção, rindo, chorando. Se você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Existem umas coisas interessantes nesse versículo. Diz assim: mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Perscruta significa procura, indaga, insiste, vai no coração de Deus e começa a procurar lá o que de fato é a resposta para a sua vida e para o seu problema. Até mesmo as profundezas de Deus, versículo 10 diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém o conhece, senão o Espírito de Deus. Então, quando o Espírito Santo vem e fica aquela luva no teu espírito, você recebe informação especial que vai transformar a sua emoção, transformar a sua mente e transformar a sua vontade. Como você semeia ao Espírito? Em primeiro lugar, número 1, não é da maneira de indutiva e dedutiva. Não é da maneira de emoção. Não é da maneira de sua vontade. É uma coisa espiritual. É uma coisa tão espiritual que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, tem uma chave sobre esse segredo. Diz assim: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então o Espírito tem esta possibilidade de fazer comparação espiritual entre o reino da sua mente, da sua alma, da sua vontade e o reino de Deus. É como um computador que vem e transforma áreas dentro de você por comparação com a palavra de Deus, com a mensagem de Deus, com aquilo que você já tem, já escutou e precisa. O versículo 14 diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura. E é uma coisa louca. O que eu estou dizendo a você é uma coisa muito difícil de aceitar por muita gente. E não se pode entendê-las porque elas se discernem
Espiritualmente são coisas discernidas, separadas. São coisas separadas. O homem espiritual julga todas as coisas, porque ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, esta maneira de semear ao Espírito é uma coisa muito separada da carne. Muito separada da carne. Agora, como você semeia ao Espírito? Bom, de fato sabemos já que é oração. Oração é a maneira que você fala com Deus, né? Você conversa com Deus. Agora, a diferença é que existe uma maneira de conversar com Deus que faz com que o teu espírito possa crescer e se fortalecer na presença de Deus. Porque quando você ora a Deus, o espírito do homem mistura com o espírito de Deus, e essa mistura é possível somente dentro do teu espírito. A alma do homem nunca consegue misturar com o espírito. Mas, Ricardo, eu posso cantar uma música usando a minha mente? É a diferença entre uma música que é ungida e uma música que não é ungida. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, 15, que você pode cantar no Espírito, orar com entendimento, orar com línguas. Existe uma coisa espiritual dentro de você que faz com que o que você faz espiritualmente, mesmo que você está entendendo, é coisa de Deus. Agora, a oração é como um caminhão que tem 3 marchas. Primeira, segunda e terceira. Em Lucas capítulo 11, versículo 9, eu estou falando agora como você pode semear ao Espírito, como você pode sustentar o teu Espírito, tá bom? Essa é o término desta fita. Se você receber esta mensagem na totalidade, você vai ser abençoado. Versículo 9 de Lucas 11 diz: Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então você pede, você busca e você bate. É interessante que em muitas outras traduções da Bíblia, a tradução é completamente diferente. Algumas traduções são tão diferentes das outras que eu não entendo como é que uma pessoa pode tirar do grego coisa tão diferente. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai achar. Se você bater, vai abrir. Então, qual é o sentimento dessas três coisas? Ricardo, são 3 coisas muito importantes. Bom, existe na Bíblia muitas coisas que vêm em 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Pedir, buscar, abrir. Esta maneira que a Bíblia tem de trazer 3 coisas que são importantíssimas. Então, eu disse, em relação ao que eu disse no começo dessa fita, que nós estamos falando sobre uma chave especial, muito importante, em relação a coisa sensacional, que pode transformar uma vida de um crente. Por isso vos digo, Jesus diz, né? Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Se você saber pedir, você vai receber. Buscar tem mais uma ideia de penetrar profundamente nas coisas de Deus. Agora, bater é uma área que está o segredo e a base da oração poderosa.
Pastor Cho, que tem 500 mil membros na Coreia, só tem gente que ora na terceira embreagem, batendo. Muita gente pede. Senhor Jesus, agradecemos pelo pão de cada dia, abençoa-nos, Senhor, dá-nos a tua bênção, saúde. Está sempre pedindo, sempre pedindo. Tem gente que só ora pedindo, não sabe fazer nada a não ser pedir. Muito pouca gente sabe buscar. Como é que você busca? Você busca num sentido de descanso. Você deleita. Quando você se lembra naquele salmo, acho que é Salmo 37, não se lembra? Salmo 37, uma coisa assim. Um salmo muito bonito. Davi sabia deste segredo. Davi entendia deste segredo de oração. Olha o versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores. Versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimentar-te da vontade, da verdade. Agrada do Senhor. 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Né? Olha o versículo 4. Agrada-te. Significa alegra-te, descanse no Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa no Senhor, espera nele. Você entende? Essa paz é um tipo de oração que é mais um tipo de oração que descansa, que tem paz, que tem gozo, que tem alegria. É um tipo de oração que fica calmo. É somente possível com línguas. Você, Ricardo, como é que eu vou poder orar se eu não tenho línguas? É por isso que línguas é tão importante, é porque é uma coisa que você não entende, você não sabe fazer, é uma coisa de Deus. Então, quando você começa a buscar, você tem essa ideia que você está descansando no Senhor, você está calmo no Senhor, você está agradando no Senhor, você está descansando no Senhor, você vai receber o reino dos céus pela sua paciência, pela sua alegria. De vez em quando, a razão que eu busco a Deus, e a maneira que eu busco a Deus, da maneira que eu busco a Deus, eu coloco música nos meus ouvidos. E eu começo a escutar a música e começo a orar. Eu não tenho propósito de pedir, eu só estou buscando, descansando na presença dEle. Então, depois que você busca por um pouco tempo, você vai começar a fazer coisas que vai fazer o seu espírito muito forte. E a última coisa que eu quero dizer, você começa a bater. Quando você bate, é tomando autoridade no espírito. Que se você ora em línguas, pedindo, geralmente você falaria desta maneira. Quando você busca, é mais profundo. Quando você começa a abrir, você começa a bater. Você começa a ter, não agressão vocal, mas existe uma intenção, uma intensidade, uma determinação, um poder, uma unção, que começa agora a tomar autoridade contra forças malignas que estão derrotando a sua vida. Isso é coisa que você precisa, meu irmão, para você poder orar. Você tem pedido a vida toda e você não tem buscado. Quando você começa a buscar, você vai achar. E se você bater, as portas abrem. As portas abrem. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe, uma cobra?
Ou que se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedirem. Lucas 11, 12 e 13. Então existe uma intenção, existe uma terceira marcha espiritual que faz as coisas acontecerem mais depressa. Muito mais depressa. Agora, você fala, Ricardo, mas isso vai com o resto da Bíblia, em questão da Bíblia? Bom, se lembra em Mateus capítulo 16, versículo 19? Se lembra daquela Jesus falando com Pedro? Disse, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado na terra, o que desligares na terra será desligado no céu. A palavra ligar significa interceder continuamente numa terceira embreagem, batendo, abrindo as portas, libertando os cativos. A palavra desligar significa destruir. 1 João capítulo 3, versículo 8, tem uma mensagem, tem um versículo muito importante em relação a Jesus sobre isso. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para desligar as obras do diabo. Então, quando você começa a desligar as obras do diabo, você começa a ser libertada em áreas da sua mente, da sua emoção, da sua vontade, que até hoje, por 20, 30, 40, 50 anos, permanecem a mesma. Não tem mudança nenhuma. É por isso que tem crente com cara de sexta-feira, domingo, todo domingo, cara de sexta-feira. É aquela mesma coisa. Como é que vai, minha irmã? Eu estou indo muito bem, nós estamos orando e pedindo que Deus abençoe. Meu Pai do céu, está pedindo, mas não tem autoridade para buscar a Deus. Como é que você pode buscar a Deus? Vai à igreja e começa a louvar. Na hora que o louvor começar, comece a buscar. Tem gente que vai à igreja e não busca. Chega lá, não levanta a mão porque vai deixar alguém entristecido. É por isso que em igrejas que não são igrejas cheias do Espírito Santo, não existe louvor. Tem muito problema. Tem alegria. Tem comida lá embaixo. Tem macaco na roda para os jovens. Tem festinha. Tem construção. Tem isso, tem aquilo. Mas não tem o Espírito Santo. Ninguém sabe louvar. Ninguém sabe louvar a Deus. O coro canta, o pastor prega, tira oferta, vamos embora para casa. É uma coisa mórbida, dormida, mordida, doente. O crente vive a vida pedindo. Jesus já morreu na cruz do Calvário uma vez, não nos crucifica ele de novo, não. Você precisa entender que você é um espírito que tem comunicação especial com Deus através do teu espírito. Porque no teu espírito agora existe um espírito chamado Espírito Santo que veio de Deus e aquilo que veio de Deus sabe falar com o resto da onde veio. Sabe falar o que está lá em cima. Sabe falar com o restante. Você tem uma proporção em você. A Bíblia diz que aquele que pratica justiça é justo. Meu irmão, você é justo. Você não é condenado. Mas alguns de vocês estão caindo aos pedaços. Não existe força espiritual. Me lembra de pessoas. Eu estava num culto aqui nos Estados Unidos e me contaram a história que esse senhor vai no altar todo culto, a gente ora para esse rapaz. Volta no próximo dia com o mesmo problema, ora por ele. Mesmo problema, ora por ele. E alguém me disse que era assim. Então fui pregar um culto nesta igreja. E alguém gritou lá de trás, enquanto eu estava orando para o rapaz. Não ora para ele não, ele pinga. É que nem um carro
que tem muita gasolina, mas tem no tanque lá tem um buraco. Sempre vaza, tá? Ele vaza, não ora por ele não, ele vaza. Ele fica pingando, vaza, fica vazando. A pessoa que pede, mas nunca sabe buscar a Deus, nunca sabe interceder com emoção, 1 hora, 2 horas por dia, nunca tem essa vontade de tomar autoridade contra Satanás, bater em nome de Jesus e tomar autoridade. Como você pode semear ao teu espírito? Batendo. O teu espírito está mais alegre e mais contente quando ele toma autoridade. O teu espírito não é um espírito assim, ranzinza, fraquinho. Assim, um espírito assim de 50 quilos, 28 quilos. Um espírito assim magro, amarelo, diabético. Assim, um espírito assim, anêmico. É o Espírito Santo de Deus poderoso, que tem autoridade e tem poder para levantar os mortos. Gente do céu, você tem dentro de você uma dinamite tremenda que pode explodir e transformar. Quando você ora, eu vi fitas do pastor Cho na Coreia, quando o povo ora, estremece o prédio todo. Eu vou em igreja, se o povo está orando, você escuta o ar-condicionado, escuta o ventilador. Ninguém fala nada, quietinho. Você vai num jogo de futebol, o Vasco está jogando, é uma barulheira tremenda. A minha gritaria, vai orar a Deus, é uma oração morta, doente. É por isso que nós estamos tendo problema. Olha, a Bíblia diz, meu irmão, claramente, especificamente, pede e você vai receber, busca e você vai achar, bate e vai abrir. Porque todo o que pede, recebe, o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, tudo vai abrir. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus eterno. Aleluia, 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 aleluia. Que bênção, meu irmão. Que bênção estar com você nesta fita. Que alegria. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco hoje e para os séculos dos séculos.